Meu irmão e minha irmã, estamos no dia 6 de novembro, sexta-feira, 31ª semana do tempo comum, primeira sexta-feira do mês, dia em que também nós recordamos o Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor me tirar a administração? O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 50. Depois ele disse ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos na primeira sexta-feira do mês e, portanto, uma saudação bem especial a todos os nossos irmãos e irmãs que são membros do nosso apostolado da oração, da rede mundial de oração do Papa. O Papa, ele concede uma intenção particular para todos aqueles que pertencem ao apostolado da oração, é chamada as intenções do apostolado da oração. E para esse mês ele então pede para que rezemos, para que o progresso da robótica e da inteligência artificial esteja sempre ao serviço do ser humano. Portanto, vamos rezar para que de fato toda a tecnologia hoje usada, tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento e ao progresso possa sempre estar a serviço da dignidade humana. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós vimos a esperteza de um administrador que sentiu que iria ser despedido pelo seu patrão e, portanto, para poder ser aceito em outras realidades, ele procurou, então, ali dar um certo favorecimento àqueles que deviam o seu patrão. A mensagem do Evangelho de hoje diz respeito à esperteza desse administrador, ou seja, quando ele sentiu um perigo, portanto, ele se motivou a poder fazer algo que pudesse depois ter um benefício, ou seja, de uma dificuldade ter uma facilidade, Dessa forma, então, Jesus aqui elogiava até mesmo a questão de que ele agiu com esperteza. Poderíamos até transformar essa esperteza com motivação. Que significa isso? Todo e qualquer comportamento, pensamento que tenhamos em alguma atividade que exerçamos tem sempre uma motivação. E interessante que, dependendo da motivação que nós temos, isso reflete de uma forma direta, então, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós poderíamos pensar em relação às coisas de Deus. Eu posso ser esperto no meu trabalho e sou esperto na minha faculdade, na minha escola, sou esperto em casa, nas finanças, de poder economizar, de poder gastar onde é necessário, de não poder ultrapassar limites. Mas é importante também levarmos em consideração que a mesma motivação, o mesmo interesse de poder sempre buscar aquilo que é necessário, também deve acontecer nas coisas que fazemos de Deus, na nossa fé. Quando, por exemplo, você não entende algo da doutrina cristã, você poderia procurar aquilo que é importante, aquilo que é a sua dúvida. Se você, por exemplo, tem alguma dificuldade em relação ao entendimento da própria estrutura da igreja, você procurar ir e saber o que está acontecendo. Olha como, por exemplo, às vezes, com a enxurrada de informações que temos acesso hoje, redes sociais, internet e assim por diante, então até pode acontecer
que nessa enxurrada venham determinadas informações que colocam em questionamento a doutrina católica, a doutrina cristã, nossos próprios bispos, papa, padres e assim por diante, e aí você fica balançado, né? E aí você acaba se contentando apenas com aquela informação, sem saber o que realmente o Papa disse, os bispos disseram, a igreja fala, e aí você acaba se contentando. Se você percebe uma situação de perigo no seu orçamento, na sua casa, no seu trabalho, você se torna esperto em poder, muitas vezes, prevenir para que não aconteça aquele perigo. A mesma coisa também na nossa vida de fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos espertos, né? Sejamos motivados na nossa vida de fé. Toda e qualquer dificuldade que a gente tenha na vida de fé, nós possamos ser inteligentes, espertos, motivados para poder dar continuidade, né, à beleza de poder sentir a presença de Cristo em nós e de viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ad